Fala Dev, dessa vez eu, Guilherme Rods, vou desenvolver uma aplicação no Code Challenge utilizando o Recoil. O Recoil.js ele é uma library utilizada para gerenciamento de estado, no caso, fazem poucos dias aí que o open source dela está no ar. Foi criada aí pelo Facebook também, assim como o próprio React, tá? Então a gente não pode dizer que é a library oficial de gerenciamento de estado do React, mas ela é apenas uma library de gerenciamento de estado. Outra coisa, não está pronto para produção, a gente não deve utilizar essa library ainda, porque se a gente entrar aqui dentro do GitHub, vamos ver que foi o Facebook Experimental que postou isso. Então realmente está em fase experimental, totalmente JavaScript aqui, como vocês podem ver, não tem TypeScript ainda, não tem arquivo de declaração de tipagem, mas é uma library que já me fascina. Por ser do Facebook, eu quero saber como é que funciona o gerenciamento de estado aqui. Alternativas ao Recoil. Hoje a gente tem o Redux e o MobX, beleza? Então temos tanto o Redux quanto o MobX, quanto, esqueci dela, a React Context API. Para quem já utilizou sabe que é muito simples, muito fácil de utilizar. E eu creio que o Code Challenge hoje não deva demorar muito tempo para terminar, porque deve ser uma library bem pequenininha, bem fácil de utilizar. Bom, antes de começar o vídeo, tocando um pouquinho nas vantagens de você utilizar o Recoil.js mais pra frente quando ele for lançado, tanto que esse post é do dia 18 de maio e hoje é dia 19 de maio, então a gente tem um dos dados mais atualizados aí possível, então vamos lá. Uma das vantagens que a gente tem para começar a utilizar é fácil de instalar e utilizar, certo? Aí já matou a pau, fácil de instalar e utilizar. Outra coisa, suporta gerenciamento de estado assíncrono. Então, assim como o Redux Saga, ele já vem por padrão com esse comportamento de gerenciamento assíncrono. Outra coisa, ele pode salvar os estados, ou seja, ele pode persistir os dados, assim como o Redux Persist, de forma padrão. Eu não consegui encontrar isso aqui na documentação, mas creio que eles devam adicionar isso aí mais pra frente, ou se já tiver lá, prova aí nos comentários que eu posso estar enganado. Beleza. Outra coisa, Boilerplate Free API. Significa que eles utilizam da mesma forma que o React utiliza o useStateHook, né? Então, o padrão dessa library é você utilizar de forma muito amigável. Então, você tem o state e o setState. Então, aqui é a mesma coisa. Bom, outra coisa, eles têm compatibilidade com o modo concurrent do React e outras features que vão sendo lançadas. Eles também tornam possível aí, né, a possibilidade de fazer o code splitting. Outra coisa, o estado pode ser modificado sem modificar os componentes que utilizam esse estado. Então isso é uma coisa que eu não sei como funciona, mas eles têm a possibilidade de alterar o estado sem modificar os componentes. Ok. Próxima feature. Ok, isso é muito legal. Os dados derivados, ou seja, os dados transformados aí da aplicação, eles podem ser síncrono e assíncrono, qualquer um dos dois você pode escolher sem precisar modificar os componentes que usam, ou seja, você não precisa modificar o comportamento do componente para decidir se aquele dado vai ser síncrono ou assíncrono, certo? E também a retrocompatibilidade do estado da aplicação, os estados que são persistidos no navegador da pessoa, quando a pessoa entra novamente, eles são compatíveis e provavelmente vão sobreviver a qualquer mudança que você fizer na sua aplicação. Devem ter algumas outras vantagens, mas a princípio é isso, já dá para ter uma ideia do que a gente tem hoje dessa library, que já promete muita coisa, beleza? Então vamos lá. Bom, eu vou entrar aqui no Getting Started, e ele já diz pra gente criar um projeto com o CRA. Então eu vou criar utilizando o Yarn, chamado YouTube Challenge Recoil, certo? A instalação é bem simples, Yarn add Recoil, não precisa de outras dependências. E aqui ele já me apresenta logo de cara o Recoil Root, né? Ao meu ver, isso daqui funciona como o provider do próprio Context API. Para quem já utilizou sabe que você tem que colocar um root, né? Um provider, e dentro desse provider todos os seus componentes que precisam receber o estado global. Isso funciona também lá no Redux. No Redux é dessa forma, a gente cria aí um provider, uma store por volta da nossa aplicação, e todos os componentes da aplicação acabam recebendo esses dados através do provider. Então significa que se eu não tivesse esses routes por volta do nosso componente, significa que não funcionaria o gerenciamento de estado nesses componentes, beleza?
não teriam acesso. Eu vou entrar dentro da pasta que foi gerada aqui dentro. Falei dentro muitas vezes. Deixa eu abrir aqui no Visual Studio Code já. Vou deletar aqui alguns arquivos que a gente não vai precisar. Tirar essa parte CSS logo. Tirar essa partezinha do index service worker, CSS. Ok. Então agora eu vou tirar essa parte da div. Colocar um H1, Rocket City. E vou adicionar a library que a gente estava pedindo aqui. Opa! Beleza, agora que eu adicionei a library, podemos dar uma brincada, né? Bom, então deixa eu já fazendo aqui. Vou importar de dentro do recoil o próprio recoil root. E esse recoil root eu vou envolver ele na minha aplicação. Certo? A partir de agora, todos os componentes que estão aqui dentro do recoil root já recebem os estados. Isso é bem legal, bem simples de fazer também. A gente não criou nada além de receber isso e colocar por volta do componente, né? Então a gente não fez nada além de importar e colocar por volta. Agora eu vou abrir nossa aplicação no navegador. Vamos aguardar. Vou fechar aqui essas abas que não interessam pra gente. Um átomo representa um pedaço de estado. Átomos podem ser lidos e escritos, ou seja, podem escrever, né? Qualquer componente pode escrever dentro dos átomos, e componentes que vão ler o valor de um átomo, eles estão obrigatoriamente, né, implicitamente subscritos para esse átomo. Então, toda vez que o átomo atualizar, vai resultar numa renderização do componente que está subscrito, né, inscrito para esse átomo. Então, o que significa? Isso aqui significa que todo componente que tiver ouvindo, tiver inscrito a esse átomo, a esse estado, todo componente que tiver ouvindo as mudanças vai renderizar novamente toda vez que o átomo mudar. Isso já é de se esperar, um comportamento padrão aí das bibliotecas de gerenciamento de estado. Então, pelo visto, eu vou ter que criar uma pastinha atom aqui. Cara, não é atum, né? É atom, não sei como pronunciar, mas deixa eu criar o átomo de texto aqui, que é o estado de texto, né? Vamos fazer na mão só pra não ficar muito... Só pra gente não esquecer, né? Pra aprender direitinho. Vou importá-la de dentro do recoil, o atom. E aqui dentro eu vou criar o nosso átomo, né? Export const text state. Vou criar o nosso atom. Ele precisa receber aqui. E pessoal, a gente pode ver que ele não tem o autocomplete, olha só. O type tá any, então a gente não tem a questão do autocomplete. Por isso, é bem triste ainda, não tem a questão da declaração dos tipos, mas deve estar sendo desenvolvido com certeza. Ok, eu percebi que ele deixou aqui do mesmo nome do objeto. Isso não é uma regra, eu poderia fazer assim, mas é claro que assim fica mais fácil de entender, né? Bom, esse default é o valor padrão que a gente vai ter. Então, pelo visto, a gente vai mudar isso daqui com um input mais pra frente. Beleza, então eu criei nosso átomo aqui, que por padrão recebe uma string vazia como estado. E agora eu vou criar essa questão dos componentes que vão utilizar o estado, né? E ele tem esse hook use recoil state. Deixa eu criar os nossos componentes. Components. Vou criar um componente chamado character counter. .js, importar o React e dentro de React. Opa! Tranquilo. Agora então eu vou importar dentro de recoil o nosso use recoil state. Ele vai ter uma div, um text input e um character count dentro. Div text input e um character count dentro. Ele vai criar o text input aqui dentro, então eu vou comentar o character count, já que a gente não vai criar ele agora, vou deixar mais pra frente. Ok, agora que eu criei o nosso componente, eu vou receber algumas coisas de dentro de use recoil state. Isso daqui funciona bem como aquele use state do React, né?
tranquilo, é bem parecido. Então a gente pega aqui o use recoil state e coloca o nosso text state que a gente criou, que é o nosso átomo que a gente criou. Cara, eu coloquei atom dessa forma, eu vou trocar. Reiniciar a aplicação para não bugar, né? Desculpa. Bom, funcionando aí, certo. Então eu importei o nosso text state, eu vou receber o text e o set text. Bem parecido com o React Hooks, o use state. A gente vai criar uma funçãozinha onChange. E também vamos retornar uma div, dentro dela um input, um line break e um echo para refletir as nossas alterações do texto, tranquilo? Esse input vai ter o type text, o value vai estar associado ao estado aqui em cima, e aí o onChange vai ser a função que a gente vai disparar toda vez que o usuário digitar alguma coisa ou apagar alguma coisa, simplesmente mudar o input, né? A gente passa essa funçãozinha onChange que está vazia, ela recebe o event, e aí vamos fazer o seguinte, set text event.target.value, nada muito fora do que a gente espera, né? É uma coisa bem comum no React fazer esse tipo de aplicação. Até agora provavelmente vai funcionar normal. Não apareceu nada aqui dentro do meu app, porque eu tenho que importar o character counter de dentro de components/character counter. Tranquilo. Agora, deixa eu digitar aqui Guilherme Rods. E agora a nossa aplicação está funcionando tranquilinho, normalzinho. Agora que a nossa aplicação já está utilizando a forma de gerenciamento de estado com atoms, eles vão nos introduzir o selector. Então, o selector representa um pedaço de estado derivado. O estado derivado é uma transformação de estado. Você pode pensar num estado derivado como a saída do estado passando para uma função pura que modifica. Ok. O que significa o selector? Ele é um transformador, pessoal. O selector é um transformador. Vamos supor que eu queira tirar alguma informação de dentro desse nosso átomo de texto aqui. A princípio, quando a gente recarrega a página, a aplicação é recarregada. Por isso, o nosso text state, esse átomo, ele é recarregado, portanto, ele é iniciado novamente com um valor padrão que a gente atribuiu a ele, que é esse valor aqui. Eu poderia mudar e já reiniciar a aplicação dessa forma, mas não, a gente quer reiniciar dessa forma vazio. O que é o selector? Vamos supor que eu quisesse fazer um tratamento em cima desses dados do gerenciamento. Por exemplo, Guilherme. Vamos supor que eu quisesse pegar esse Guilherme e transformar nisso. Entendeu? Então, é para isso que serve o selector. Ele é como um transformador. Bom, pelo menos é dessa forma que eu já consigo pensar antes da gente implementar o nosso transformador. De qualquer forma, eu não sei muito bem o que fazer aqui, porque o transformador está relacionado ao texto. Já que o transformador ele é dependente do nosso text, eu vou criar uma pastinha text. Vou jogar esse nosso text lá para dentro. Vou colocar index como nome do nosso componente, como nome do nosso arquivo, né? E aí eu vou criar aqui dentro de text uma pastinha chamada selectors. E aqui sim eu vou criar os seletores que estão relacionados ao text. E aí eu vou criar um seletor chamado charCount, que é o nome do seletor que eles escolheram. E vamos lá. Import from recoil selector export const charCount state. E aí, basicamente, vou criar um selector aqui, passando aqui charCount state. E o nosso get, ele é uma funçãozinha transformadora. E é aqui que acontece a transformação. A gente pode receber o nosso queridíssimo átomo que a gente criou. Por que não funciona? Ok, então o átomo que a gente criou chama text state.
a gente pode receber alguns dados de dentro do text state, como, por exemplo, o próprio texto. Esse daqui é um getter, né? Isso daqui basicamente vai retornar o estado atual do nosso texto. Muito massa. E aí eu vou retornar aqui a quantidade de letras que eu tenho naquele texto. Até agora o nosso char count state funciona dessa mesma forma, né? Comportamento bem padrão, bem simples de entender. E vamos criar um componente chamado character count, não um counter, né? O counter é esse grande, o character counter vai ser pequeno. E aí vamos importar React dentro de React e exportar uma função character count. E aqui dentro dela eu vou ter o count que vai ser igual ao nosso use recoil value. Vou importar de dentro de recoil, passando o nosso atom ou selector que a gente criou. Então isso daqui pode receber tanto um atom quanto um selector. Import from atoms /text /selectors /char count. Então assim fica mais fácil de entender para mim, mas ainda assim são muitos caminhos, né? Então ainda não sei qual é o melhor pattern a ser utilizado. Tranquilo. Então agora eu tenho esse count, eu vou retornar o character count passando o nosso count. Então isso daqui é um refletor, né? Ele é um espelho, de como está o nosso seletor hoje, tá? Então a gente basicamente vai falar o quanto de letras que tem no nosso estado de texto. Bom, creio que a partir de agora a nossa aplicação esteja funcionando normal. Vou importar o nosso estado aqui, nosso componente aqui dentro do character counter. Ele está me dando erro, eu vou reiniciar a aplicação. Certo, agora a nossa aplicação está funcionando e olha só o que eu vou fazer. O que acontece aqui? Nós temos efeitos colaterais de cada alteração do estado do átomo, beleza? Então temos o átomo de texto. Toda vez que esse nosso text state é alterado, um novo char count state é gerado, certo? Então funciona dessa forma. Eu digito, mudamos o text state para A. Como a gente mudou o text state, os selectors que dependem dele são alterados também. Então, como o nosso text state mudou, essa função get é disparada novamente, e aí temos uma nova versão do nosso selector, que por acaso nesse transformador é simplesmente o text.length, ou seja, a quantidade de caracteres da nossa string. Isso fica muito simples de entender, beleza? O que vamos fazer agora? Explorar ainda mais o recoil e entender qual tipo de aplicação podemos construir com ele, dado o fato de que ele é uma library bem pequena, né? Então, certo. Então agora eu tenho essa questão do asynchronous data queries, e o que eu estou vendo aqui é que eles têm um exemplo síncrono, que pelo visto é o nosso exemplo, a mesma coisa que a gente fez. Ele criou um estado e depois ele criou um seletor do estado, assim como a gente fez. E aqui com certeza uma coisa que a gente não fez, não criamos um exemplo assíncrono ainda que funciona dessa forma. Pelo visto, apenas os seletores podem ter os eventos assíncronos. E tudo que a gente precisa fazer é retornar uma promise aqui dentro do get, ou criar uma função assíncrona, que no caso é uma promise, que retorna um valor. Então eu não sei muito bem onde aplicar isso agora. Você que está assistindo esse vídeo, cara, fica um code challenge para você. Tentar entender a interação entre o selector family dentro do atom family, beleza? Então se por algum dia você quiser testar essa library, tenta testar esse funcionamento e diz aí nos comentários o que você achou, como você poderia explicar com as suas palavras como que isso daqui funciona. Bom, eu vou instalar então uma library chamada React Router DOM, porque a gente vai criar uma aplicaçãozinha bem simples. Eu nem sei se o router vai ser tão útil assim, mas eu vou criar aqui então.
Vou criar uma routes.js. Vou importar React dentro de React. Importar router de dentro de React Router DOM. Router switch, vou chamar browser router, né, melhor. Browser router switch and route. Beleza. Vou criar nossas rotas. Cara, não lembro como é que utiliza isso. Não sei se tem um link. Cara, nem lembro. Eu sei que tinha a questão do exact, o path e o component, né? Ok, então isso daqui vai ser uma rota com path assim, exact. Eu acho que eu lembro sim, dessa forma. Beleza. E aqui dentro, então, aqui eu vou passar o componente que vai ser renderizado quando o usuário acessar a rota barra ou rota principal, né? Rota default. Vou criar uma homepage. Essa homepage, ela vai ter o seguinte. From React. Vou importar link de dentro de React Router DOM. E vou criar a nossa homepage. Por acaso vai retornar uma div. E essa div, ela vai ter alguns componentes dentro. Contendo aí h1 homepage. E aqui eu vou colocar um link to barra. Esse link vai redirecionar o usuário para algumas páginas. Eu vou tirar essa questão do character count e o character counter depois, porque agora eu vou utilizar para ajudar a gente a criar a aplicação. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai criar uma lista e essa lista vai consultar o GitHub. É bem simples de fazer, ao meu ver. Então eu vou criar um atom chamado users, users. E esse atom, vou colocar aqui index.js, vou importar aqui, como se fosse nesse caso, importar o atom de dentro do recoil. Eu vou criar aqui uma lista de users list, usernames list, vai ser assim, tranquilo. Vamos criar o selector. Esse selector, então, ele vai se chamar followers.js, tá, beleza. Esse selector, eu vou criar um selector de seguidores. Por quê? Porque vocês já vão ver como é que funciona também. Eu vou importar lá de dentro do index o incrível usernames list. Eu vou criar agora um estado. O selector que eu vou criar agora, ele está diretamente relacionado às atualizações desses meus usernames. Então, esses usernames serão nomes de pessoas do GitHub, de usuários como Guilherme Rods, Diego 3G, Luiz Bataneiro. E assim que esses nomes forem mudando, a gente vai fazer umas queries lá para o GitHub, lá para a API deles, e aí de forma assíncrona vamos cuidar de tudo isso. Então, isso daqui vai ser uma função assíncrona. Eu acho que eu vou ter que utilizar o Axios, se eu não estou enganado. E aí, como eu vou ter que utilizar o Axios, eu vou criar uma pastinha Services API. Export default new Axios base URL GitHub API. Eu tenho que só ver aqui qual que é o base URL deles. User. Get a single user. /users /username. Cara, mas eu não sei onde que é a rota deles. api.github.com. Então agora eu tenho nosso link da API. Então agora que eu já tenho a nossa API, eu posso importar from await promise.all, né? E aí eu vou criar várias promises, que serão promises que vão buscar os seguidores de cada usuário. Deixa eu só ver como é que funciona isso. Users, single user, /users /username. Então, fica essa minha URL aqui,
barra users barra Guilherme Rods. E aí, por exemplo, eu posso pegar a quantidade de seguidores. Ok. Então, eu vou ter usernames list.map. E para cada username do GitHub, eu vou retornar uma call da API. Eu só quero saber por que não tá me dando o autocomplete dela. É new Axios. Ou Axios.create. É Axios.create, cara. É claro que vai dar errado. Esqueci de como utilizava. Axios.create. Tranquilo. Agora, depois de ter arrumado, perfeito, a gente vai ter o autocomplete. Então, para cada usuário da minha username list, eu vou retornar uma API call get barra users barra o nome do meu usuário, ou seja, username. E aí, para fazer isso, então, eu vou ter uma lista de dados, né? Responses. Posso chamar de responses, né, cara? Responses. É isso mesmo, eu vou retornar um map. Um objeto. Follower map. E aí, para cada uma das responses, for each, para cada uma delas, o que eu vou fazer? Vou ter o response.data. É isso? Isso aqui vai me retornar uma Axios response. Eu vou ter o response.data de dentro do Axios. Basicamente isso. E aí eu faço o seguinte, follower map vai receber o ID do usuário, eu acho que ele tá aqui também. Login, acho que login fica melhor, né? Login fica melhor aqui. Data.login. Vou chamar de user, que é igual a user.followers. O que acontece agora? Eu estou mapeando, eu estou fazendo um mapa dos followers do meu usuário. É bem provável que isso vá funcionar a princípio. Usernames list. Usernames list. Cara, isso daqui ficou com um nome bem estranho. Vou ter que colocar dessa forma, então. Tranquilo. Creio que esse selector já esteja funcionando normalmente. Deixa eu entrar aqui dentro do meu API. API não era bem isso que eu queria dizer. Vou abrir o yarn start só pra gente conseguir voltar na cabeça o que é que tá acontecendo. Routes. App. API. App. Aqui dentro eu esqueci de importar as nossas rotas. Export default function, routes. E aqui, claro, eu preciso da minha homepage. Tá, funcionou agora, era porque eu não tinha salvo essa parte do homepage aqui. Beleza, agora eu vou criar um componente que vai se chamar userslist.js ou userList mesmo, acho que dessa forma. UserList, usernames list. Ok. Então vou chamar de userslist. Eu vou importar React de dentro de React, aquela coisa padrão que a gente está acostumado.
E aí, cara, eu vou fazer o seguinte. Essa minha user list, ela precisa receber também um input. Então eu vou só copiar esse input. Por que eu vou copiar esse input? A gente já vai ver. Ok? Esse input a princípio vai ficar comentado. Eu vou retornar... O que eu vou retornar aqui dentro? O que eu pretendo fazer? Uma lista de usuários. Esse input eu vou tirar ele daqui. Eu vou criar uma lista de usuários, então. E aí eu vou mapear esses nossos usuários importando de dentro de recoil. O nosso queridíssimo use recoil state. E também importando de dentro de atoms barra users barra index os nossos username list. Porque eu vou renderizar usernames list cara, usernames set usernames. Beleza, agora tem um getter e um setter. Vou pegar o getter e vou fazer um map nele. E para cada username, o que eu vou fazer? Eu vou retornar então uma UL, uma LI, claro, com a key do username, falando o nome do usuário. A princípio não vai ter nenhum nome de usuário, então a gente precisa criar um users page. Pode ser um assim, desse jeito. Beleza, então agora que eu tenho o nosso users page, isso aqui poderia ser um formulário ou não. Vou criar o nosso text input aqui dentro, então vou chamar function text user input com o próprio React use state e também vou importar lá de dentro de recoil use recoil state, porque aqui eu vou criar o nosso input set input, que vai ser um estado que vai começar no vazio. Vou retornar um input type text. Esse input ele precisa ter um botão, né, relacionando ele ali, então eu vou criar uma div e um button aqui do lado dele, escrito add user. O valor vai estar associado ao input. Handle input change, pode ser até on change. Function on change. Function submit. On change. Beleza. Lowercase. Não. Pode ser só assim mesmo. Tranquilo. Então agora esse input já funciona. Eu clico em Add GitHub User. E aí o que eu vou fazer? Adicionar no state aqui, né? Quando a pessoa clicar no Submit também. On click. Submit. Set input vazio. Depois de tudo isso, claro, porque eu preciso pegar os dados do input. Opa, const use recoil state. Eu vou receber o nosso estado aqui dentro de atoms barra users barra index. Não, esse index eu nem preciso digitar, né? Tranquilo.
partir de agora eu recebo esse meu usernames list. Eu posso pegar o usernames list aqui, vou só chamar de usernames e set usernames. A princípio, vou fazer um set usernames aqui, passando o nosso input, todo o valor do nosso input. A partir de agora, a gente adiciona um usuário, né? Isso é bem legal. Será que tem como disparar um evento? Olha só o que eu vou falar, hein? Será que tem como eu disparar um evento no nosso Atom a partir de um selector? Isso eu gostaria muito de saber. Mas eu não sei se funciona ou não. Mas eu gostaria muito de saber. Ok. Qual componente a gente estava falando? Esse aqui. User input, né? Tudo funcionando certinho, tudo bonitinho. User input. Esse usernames, eu preciso dele? Não. Ok, esse users page, eu vou ter o quê? Um user input. E o users list, acho que fica bem legal aqui. Users list. Logo abaixo. Certo. Vou criar um link aqui na homepage, né? Um link para a rota que eu vou criar. Barra users. Vai se chamar users page, que eu vou importar. Certo. E aqui dentro eu vou criar um link. Barra users, remover isso daqui. Remover essa questão do text. Bom, minha homepage não atualizou ainda por algum motivo. Ah, tá. Go to users page. Ok, agora eu vou tentar adicionar um GitHub user aqui. Set usernames is not a function. Ok, você me deu um erro. Set usernames is not a function. Ah, claro, porque eu tenho que receber como segundo parâmetro, né? Porque aqui é um getter e um setter, né? Usernames.map is not a function. Claro que é uma função. Onde que eu encontro isso? Lá no users list. Users list. Usernames.map. Faz um console log aí do meu username só pra eu ver. Ah, claro, entendi agora. O que acontece é que eu gerenciei de uma forma errada. Eu só troquei aqui a parte do setter de forma errada. Set usernames vai ser o seguinte. Os usernames que eu já tenho. Usernames e o username que eu quero adicionar. Basicamente isso. Pronto, agora já foi. E é só que ele ficou username aqui, né? Porque eu deixei de forma estática. Guilherme Rods. E ele fez dois console log aqui. Network. Ele bateu lá na rota users do GitHub ou nem? Não chegou a bater. Por quê? Acho que é porque eu não estou utilizando o selector ainda, né? E eu não estou utilizando o selector dentro de algum componente. Então aqui dentro do nosso user list eu vou adicionar o selector. Tranquilo? Tranquilo. Const followers map equals to use recoil state. Passando o que? Eu vou importar o nosso seletor agora. Selectors barra followers. Eu chamei de char count state, né? Vou chamar de users followers. User to follower map. Legal. User to follower map. Follower map.
Então, a partir de agora, eu quero fazer uma query. É o seguinte, ó, eu vou dar F5 e aí eu vou digitar, por exemplo, Guilherme Rods, vai aparecer aqui. E aí ele vai fazer uma consulta API e vai salvar lá no gerenciamento de estado o quanto de seguidores que eu tenho, porque eu quero mostrar aqui do lado. Certo? Eu quero mostrar bem aqui do lado. Tranquilo. Como é que eu vou fazer para mostrar do lado? Não sei. Vou adicionar um JavaScript aqui. Será que eu posso só adicionar um JavaScript aqui? Uma função que eu posso chamar e tal. Eu acho que eu posso. Function get followers. Beleza. Return follower map, passando o nosso username. Então eu vou tentar procurar dentro do nosso mapa aqui do username para tentar pegar a quantidade de followers que ele tem. Pode só ser de uma forma abstrata assim também, não tem problema. Users list suspended while rendering, but no fallback UI. Assim, ele tá pedindo para eu utilizar React Suspense aqui, né? Beleza, eu consegui encontrar o erro aqui, e o que acontece é o seguinte. Quando eu quero consumir algum dado, eu utilizo o useRecoilValue. E quando eu quero quando eu quero poder ter o getter e o setter, eu utilizo o useRecoilState. Beleza? Então essa é a diferença. Como eu estou tentando só consumir nesse arquivo, esse arquivo só mostra os dados, eu vou utilizar o useRecoilValue dos dois casos, beleza? Então creio que não vai ter nenhuma alteração no comportamento. E de fato não teve. Outra coisa, eu não sei porque esse erro está acontecendo, eu vou dar uma estudada nele depois. Eu coloquei um suspense fallback, né, para ele parar com aquele erro que ele estava dando aqui dentro do meu app routes users page. Aqui dentro da minha página eu coloquei um react suspense para mostrar um loading enquanto eu procuro algum usuário, certo? Tranquilo. Aqui aparece a quantidade de followers que cada um dos usuários tem. Até aí tudo bem. Mas de onde vem essa quantidade de followers? Esses followers, eles são justamente resultado do nosso selector, aquele espelho que a gente tinha criado que refletia as alterações no nosso atom, né? Então, o selector, ele é um espelho que reflete as alterações no atom da forma que você quiser. Ele é um transformador de dados. Eu peguei todos os nossos nomes de usuários e para cada um dos nomes de usuários eu fiz um map e eu retornei uma promise, que é uma chamada API do GitHub buscando cada um desses usuários. E aí eu fiz aguardar todas essas promises terminarem. Depois disso eu criei um map vazio com nenhum usuário, nenhum follower. E aí para cada uma das respostas que eu obtive lá da API do GitHub, eu fiz o seguinte: eu adicionei e associei o nome do usuário à quantidade de followers que eles têm. E aí eu retornei um mapa, né? Um map. E aí dentro do meu users page, o que eu fiz? Eu estou consumindo isso agora. Dentro desse meu componente de exibir os dados, né? User list, eu recebi utilizando useRecoilValue os nossos valores dos usernames, que eram os nossos átomos, e o follower map, que era o nosso selector, beleza? Tranquilo. Até aí então, nada demais, eu fiz um map nos meus usernames e mostrei apenas os usernames. Depois disso, eu quero mostrar também o meu follower map, que é a quantidade de followers que cada um deles tem. Então eu consulto o follower map utilizando a chave que é o nome do usuário. Então acaba ficando um pouco complexo visto de, tipo, a primeira vista assim, mas explicando fica mais simples de entender. Em ordem eu adiciono o nome do usuário aqui. Ele vai adicionar utilizando lá o meu atom, né? Ele vai mudar o estado do meu atom. Ele vai fazer refletir no selector. E aí ele vai procurar todos os usuários lá no GitHub e vai gerar um novo map com todos os seguidores, mostrando a quantidade de seguidores que cada um tem. Isso é muito legal, isso é muito massa. Então pra você aí que tá assistindo, aproveita aí, você que não me seguiu, me dá um follow no GitHub, me ajuda a chegar no Diego.
Quer dizer, o Diego não, né? O Diego é impossível, mas me ajuda a chegar pelo menos no Luiz ou no Luke. Então, cara, você que tá assistindo, se curtiu essa library, diz aí nos comentários. Cara, não tem como, na minha opinião, não tem como opinar em cima de uma coisa tão pequena até agora. Claro que, apesar de tudo isso, eu não toquei em tudo que tem a oferecer na library, não toquei em todos os hooks, não toquei em todos os utilitários aqui, todos os utils, né? Então, você, cara, se tiver interessado, tem um tempo livre, tenta aprender alguma coisa sobre essa library. Explica aí pra gente uma coisa nova que você viu que não encontrou em nenhuma outra library de gerenciamento de estado, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma ideia, deixa aí nos comentários pro próximo Code Challenge. A gente sempre dá uma olhada, sempre responde. Muito obrigado e valeu!